O que assiste às aulas, ele pode estar perguntando, mas e essa relação de ciência com a aplicação do direito, ela não é meio distante? Eu me lembro de um professor de Direito Constitucional que, quando eu ia a São Paulo fazer o curso de Direito Constitucional, ele perguntou: vem cá, mas tu é professor de quê? Se eu não sou professor, eu não quero ser. Eu quero saber como é que essa questão é aplicada nos tribunais. Não, mas uma coisa é academia, outra coisa é direito prático. Isso era um dos grandes professores na universidade. Eu simplesmente disse: não, professor, eu acho que não. Eu acho que ciência e a prática, ela é absolutamente unificada, é uma coisa só. Por isso que eu gostaria de falar o seguinte: a proteção constitucional, além de ser igualitária, é da pessoa. Não se trata da molduração de um homem abstrato, estático, situado fora do mundo, dinâmico da vida. O cidadão tem autorreferência a seu eu e deve ter o direito de fruir sua dignidade e liberdade no curso da vida como um ser humano. Não pode ser tratado como mais um elemento acomodado num plano de poder incluído numa região abstrata. Eu tenho lido muitas vezes que a personalidade jurídica é uma coisa relativa. Mas como relativa, se eu tenho direitos e garantias individuais? Essa é uma questão que eu vou trazer nas próximas aulas, uma decisão que foi feita recentemente, e explicá-la. Essa decisão foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que, para atender os pobres nas suas necessidades privadas, necessidades humanas, não havia necessidade de se ter uma situação de um orçamento inserido dentro de um limite. A manutenção das pessoas com vida e com dignidade estavam além das regras orçamentárias, e que era um dever do Estado. Isto causou, em a grande maioria das pessoas, uma estupefação. Não, mas não está na lei. A lei diz que tem um limite, e o Supremo diz assim: dane-se o limite. É importante que as pessoas recebam aquilo que precisam para viver dignamente. Qual era, a partir de que momento a partir de que fundamentação foi partido? A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe quando falar do problema especificamente. Mas se diz o seguinte: a dignidade humana e a regra prioritária posta no país é a Constituição. E ela tem que ser cumprida como regra maior, independente de haver ou não uma especificação legal correspondente. Então, essa situação da dignidade humana é uma questão absolutamente importante, igualitária. Então, é a pessoa que diz: eu sou. E eu não posso dizer eu sou no lugar de outra pessoa. Nisso, cada um tem individualidade. Eu sou. A outra pessoa tem o mesmo direito. E no momento que eu ponho o eu sou cidadão brasileiro, ou eu sou cidadão de tal ou qual pátria. Eu tenho dignidade humana, e essa dignidade humana deve ser respeitada em qualquer parte do universo. É essa autoridade que brota de cada ser humano. Nós estamos pensando nisso quando estamos abstraindo a condição humana de todos os tipos de ideias concebidas, reconcebidas, ideologicamente postas por grupos indeterminados. Então, essa é uma questão que simplesmente tem que ser vista. O cidadão tem autorreferência a seu eu e deve ter o direito a fruir sua dignidade e liberdade no curso da vida como um ser humano. Não pode ser tratado como mais um elemento acomodado num plano de poder incluído numa região abstrata.
Nós fizemos esse investimento em saúde para o povo. Mas quem é povo? Se eu adotar a questão kantiana, povo é a coletividade e eu não posso falar de individualidade dentro dessa coletividade. Mas se eu adotar a filosofia fenomenológica, eu simplesmente digo, povo é cada cidadão. E a reunião dos cidadãos é povo. Mas no momento que eu deixo alguém morrendo nas portas de um hospital, eu estou cumprindo a obrigação de dar assistência médica? Não, mas eu dei um orçamento para o povo e eu não consegui atender. Mas o Estado brasileiro atendeu esse cidadão que tem os seus direitos individuais? Ah, não, mas os direitos individuais são coletivos. Como coletivos? A coletividade diz, eu, no meu lugar, eu, coletividade, represento todos. A dignidade faz com que cada um tenha o seu eu. E aí nós estamos penetrando na mais profunda transcendência do eu no âmbito da sociedade, no âmbito da humanidade. Ah não, a periferia fica lá. Vamos fazer de tudo para fazer com que os que estão buscando sobrevivência nas cidades não fiquem contaminando as nossas ruas que devem ficar bonitas. E por isso a gente põe um obstáculo para eles transitar por ali, porque a gente não quer ver eles. Assim, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é lá, onde é que ninguém te enxerga. A minha pergunta justamente vem nesse sentido. A proteção constitucional, ela é individual. E esse é um tema que nós vamos enfrentar nas próximas aulas. A interpretação tem que ser feita a partir de quê? A partir do termo constitucional. Não, renda é relativo. Não, renda é aquilo que está lá na Constituição limitando o poder de tributar. A mesma coisa é receita. Se eu relativizar e dizer que eu acho que é ou não é, e não demonstro experimentalmente, eu estou fraudando a aplicação da Constituição. E no momento que eu fraudo a aplicação da Constituição, eu estou criando exatamente a insegurança jurídica a partir do seu instrumento básico. Nós vamos ver que a grande maioria dos autores atuais, eles simplesmente inventaram essa questão conceitual, em que o conceito lá em cima se aplica na individualidade. Aí nós voltamos para a complexidade. Nós estamos falando de uma aplicação legal no âmbito da complexidade. E não existe maior complexidade do que a inserção do ser individual, do homem, dentro da coletividade. A complexidade desconexa confunde porque o paradigma reinante se torna cego às evidências, que ele não pode tornar inteligíveis. Assim, a evidência de que somos simultaneamente seres físicos, biológicos e humanos é ocultado pelo paradigma da simplificação, que nos comanda, seja reduzindo o humano ao biológico e o biológico ao físico, seja separando entre três caracteres como entidades incomunicáveis. Ora, o princípio da complexidade nos permite perceber essa evidência, recalcada, maravilhando-nos com ela a procurar uma inteligibilidade não redutora. O que quer dizer isso? É quando eu aplico a linguagem retilinhamente, sem a lógica da complexidade, onde o terceiro não é excluído, ele é incluído, eu faço essa simplificação. Eu chego num determinado ponto, daqui em diante eu não entendo mais. Ou a metodologia não me permite que eu vá adiante. E simplesmente faço aquela reduçãozinha em cima de 5 ou 6 elementos e dou uma decisão. Só que com isso o cidadão fica na porta dos hospitais pedindo socorro. E o pior é que morre lá. Sem a gente se importar muito. Então, essa programação, essa forma de interpretar a Constituição, esses paradigmas hermenêuticos que já estão postos no mundo e não são estudados nas universidades, é que nos leva a essa situação.
essa situação de calamidade. Mas que essa situação teria que mostrar para as classes dominantes do país e para as diversas classes que existem que eles não são individuais. Não existe alguém que mora na favela e tem alguém ou nos grandes condomínios. As pessoas são iguais. Mas se tu chegar a dizer isso em um determinado momento, vão te crucificar. Mas como não são? Aqueles ali são pobres. Ah, eu acho que aquilo... Não, uma classe A, B, C e D. Essa classe não tem condições de morar aqui nesse cenário. Vamos dar uma expulsada neles para outro lugar. Quando são gente da mesma gente. E isso se faz porque a interpretação ela é linear. Sim ou não? Aqui não cabe, logo tu está excluído. Então, a nossa forma de pensar é que está nos afundando como nação. Vê se isso é possível na física, na medicina, em qualquer outra parte científica. Isso não é possível. A unidade é uma só. A unidade é coletividade e a singularidade contida na coletividade. E que deve ser trazida dentro dessa complexidade como um sistema explicável cientificamente. Agora, no direito, não. No direito, eu simplesmente penso de um jeito e com isso faço a minha seleção de elementos e eu acho que simplesmente não preciso fazer mais nada. Nós não temos esta forma de pensar, porque dentro das universidades temos, e dentro dos nossos tribunais, nós temos uma classe dominante e que pensa como classe dominante. Porque ainda não se chegou a uma necessidade de impor a forma de pensar complexiva. Que o todo não é uma coletividade de fragmentos. O todo é composto por todos os fragmentos que a gente faz. E esse todo é muito maior do que cada fragmento. O fragmento está contido no todo e o todo em cada fragmento. Tá, mas agora tu está vindo com uma expressão que é meio que incompreensível. Quer dizer, o todo, nação, ele está compreendido pelo fragmento que está lá nas coletividades mais pobres ou mais ricas. E o tratamento tem que ser igualitário. Onde a metodologia para alcançar essa unificação, essa globalização? Bom, agora tu está fazendo política, quem sabe te candidata aí a algum cargo eletivo. Não, isto é a aplicação técnica, jurídica da nossa composição legal. Vamos valorizar a nossa Constituição e vamos seguir essa Constituição cidadã, formalmente cidadã. No direito, a gente simplesmente diz o seguinte: olha, se o valor da causa for menor do que essa, em alguns lugares tu não pode discutir se ela é ou não é exigível. Cada centavo deve ser discutido. Se alguém me fizer uma exigência de R$10 indevidamente, isto é a mesma falha, a mesma exigência ilegal do que se me exigir pagamento de qualquer valor. Então, a regra é regra em qualquer lugar. E ela tem que ser aplicada a cada indivíduo. Não existe uma aplicação coletiva. Cada indivíduo, porque ele diz, eu sou eu, tenho direito a um julgamento específico e a consideração da sua condição contextual em que vive.